Graça e paz, que Deus esteja contigo, seja abençoado nesse momento de reflexão, momento de pensar. Você pode até não achar o que eu vou falar aqui, mas eu vim hoje aqui para a gente refletir. Crise de identidade, será? Será se as pessoas estão com crise de identidade? O que você acha? As pessoas não estão conseguindo, de fato, saber quem elas de verdade. E vou falar de alguns assuntos aqui interessantes, que vai ser importante para você, você sabia? Que algumas pessoas não estão conseguindo se libertar porque estão em crises, ou seja, não estão se identificando. E eu queria expressar isso com você e conversar com você. Você acha que as pessoas estão em crise de identidade em relação a Deus? O que você acha? O que você observa na sua comunidade, na sua igreja? E a gente vai falar de um assunto aqui importante hoje. Queremos orar sobre isso e eu queria muito esclarecer isso e quem sabe você compreender isso. Você está em crise em identidade em relação a Deus? Porque se isso estiver acontecendo, você não consegue se libertar. Isso vale para tudo. Para o mundo das drogas, do vício, da prostituição. Se uma pessoa está em crise de identidade, ela não consegue se localizar, ela não consegue se entender. E eu acredito e digo para você claramente que as pessoas estão confusas, muito confusas, em relação a muitas coisas, mas nesse caso eu estou falando sobre Deus. Por quê? Porque você vê as pessoas naturalmente falar de Deus e você fica ali olhando para aquilo como querendo perguntar que Deus eles estão falando. Que tipo de Deus eles estão falando? E eu descobri nas escrituras como é que o diabo e seus demônios trabalham. E eu quero esclarecer isso para você. E garanto para você, você pode estar dentro de uma igreja, você pode ser o pastor da igreja, você é uma pessoa que evangeliza, que faz toda a boa obra no seu ponto de vista, mas você pode estar em crise de identidade. E eu queria que você acompanhasse essa informação, onde eu queria que você saísse dessa situação de crises ou de indecisões, sem saber onde está localizado. Mas a pior situação de um cego é não saber aonde ele está. As trevas, densas trevas, que lhe não permite saber aonde ele está. Eu queria trazer um texto aqui importante. Como muita gente não sabe, você pode estar do lado de Jesus. Você pode estar do lado de Jesus e, ao mesmo tempo, estar em crise de identidade. Entendeu como é que é? Marcelo Reis disse, graça e paz, Marcelo Reis. A Marciane, o Roniel, Claudiomar, Lúcia Santos, o Edivan Silva Maia, o Mateus, né? A Rafael Maria. Sejam bem-vindos. Crise de identidade, será? Será se as pessoas não estão confusas?
Por quê? Porque elas não conseguem encontrar Jesus. A pessoa consegue pregar sobre ele, orar nas pessoas, as pessoas expulsam demônio no nome dele, as pessoas começam até um trabalho, uma igreja, mas não conseguem se conectar com ele. E essa confusão, meu irmão, chegou ao ponto das pessoas não saber quem elas de fato é e que Deus elas servem. Se você disser para mim, bispo, só existe um Deus, exato, mas existem milhares e milhares de outros deuses. O Deus que criou o céu e a terra foi só um. Então, da China ao Japão, do Brasil à Espanha, em qualquer lugar do mundo, não importa qual a igreja que seja, católica ou evangélica, a Bíblia é uma única Bíblia. Não existe várias Bíblias. Existe a Bíblia, a palavra de Deus. Ou seja, a que contém a palavra de Deus. Então, será que essas pessoas não entraram em confusão e estão servindo a demônios e não a Deus? Por isso não consegue a libertação? Ah, bispo, eu estou dentro de uma igreja. E você sabia, não sei se você conhece, mas tem pessoas que acham que estão dentro da igreja, estão com Jesus. Da mesma forma de você ficar numa garagem o dia todo e dizer assim, agora eu sou um carro. Você fica o dia todo numa garagem, aí começa a dizer assim, agora eu sou um carro, agora eu sou um carro. O que acontece depois de um tempo? Você passa a ser um carro, você continua sendo uma pessoa, certo? A mesma coisa de uma pessoa dentro de uma igreja, dizendo, eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas nunca se transformar num. Não é por estar no ambiente que isso significa que você é alguma coisa. Não é por estar na mesma mesa, ceando, falando em línguas estranhas, não é porque você expulsa demônio, cura enfermos, que você é de Deus, não. Porque você pode estar cego, sem ver. Quando é que você sabe que você é de Deus? Quando é que você sabe? Existe uma lista em 1 Coríntios 6,10, uma lista de pessoas que não são de Deus, que não entrarão no reino do céu. O manual, as escrituras, nos informa se somos ou não somos. Não é você dizer, como dizemos na igreja, quem quer aceitar Jesus? O importante não é aceitar Jesus, pessoal. O importante é Jesus te aceitar. Você está me entendendo? Aceitar Jesus, tem uns milhares aí dizendo que estão aceitando Jesus. Mas Jesus está te aceitando. Percebe o que eu quero dizer? O que acontece? As pessoas estão dizendo que são de Deus, mas não sabem de certeza se isso é de fato. E eu acho incrível isso, pessoal. Por isso eu vim nesse vídeo tentar junto com vocês aqui há um esclarecimento. Talvez você esteja passando por isso. Você está confusa. O desviado não é aquele que está no mundo, não. Não. O desviado mais cruel é aquele que está dentro da igreja e que não sabe o que ele é, de fato. Então, a libertação só consegue se você, de fato, souber onde você está. Vamos pensar comigo. Quando o pessoal seguia Jesus, tinha 4 tipos de pessoas. Eu vou dizer, existiam os cegos, os aleijados, os coxos, ou seja, a classe doente com enfermidade, com espírito de demônio e tal. Essa é só uma turma doente. E então Jesus curava ela. Existia uma segunda turma,
que era a turma da multidão, que não recebia nada, era só curioso, só ficava no meio do bando fazendo volume. Existia essa turma. Existia uma turma do meio da multidão que era as famintas, a que queria o pão e o peixe, que se alimentava. Eles não estavam doentes, mas quando aparecia um milagre de pão e peixe, eles enchiam a bolsa deles e se aproveitava dessa situação. Existia a terceira classe, que era a dos discípulos, aqueles que andavam com Jesus, que dormia com ele, que caminhava pelo deserto, pelas montanhas, com ele, 24 horas aprendendo dele. Quando ele despedia a multidão, era com eles que ele ficava. Então, existia essas classes de pessoas. E o que está acontecendo? Seja sincera aí, se você puder comentar sobre isso. Você se encontrou com Jesus? Como você pode provar isso? Vamos pensar aqui uma coisa. Eu não quero mexer com a religião de ninguém de forma alguma. Não é essa a minha intenção aqui. A Graça Paz, Mansocorro, Vera Gomes, Nisa Cavalcante, a Vanielma. Você que está aí, a irmã Vera, a irmã Socorro, essas pessoas aí que estão aqui comigo, deixa eu falar do fundo do meu coração. Você acredita que a crise de identidade em relação a Deus, aí nas igrejas onde vocês congregam, pessoas que dizem que estão com Deus, mas as suas obras não provam isso. Mas quando essas pessoas pegam a palavra para pregar, é impressionante. Eu vou falar uma coisa para você. Se você não parar e refletir, saber se você está ou não está, você vai acabar se perdendo. Porque tem hora que a gente tem que se encontrar de fato com Jesus. Mas eu vejo as pessoas assim, mas eu já me encontrei com Jesus, não é o suficiente. Eu vou dar uma palavra para você agora, que você vai se surpreender. Jesus deixou escrito isso, que é para mudar a história nossa. Não basta você andar com Jesus. Não basta só andar com Jesus. Você tem que ter uma convicção, a identidade disso. Você me compreende, irmão? Não é eu dizer que batizei nas águas, que prega a palavra, expulso o demônio, cura enfermos. Eu sei, eu falo línguas estranhas. Isso não te garante nada. Eu vou trazer uma palavra aqui, meu irmão, que se você entendesse o que eu estou falando, você ia chegar para o Senhor agora e dizer assim, eu quero ter uma identidade, de fato, com o Senhor. Porque você está em crise. Concorda comigo? Ora, eu vou tentar falar de uma coisa bem mais antiga, e eu sei que alguns de nós aqui já passamos por isso, e você talvez não vai concordar comigo. Mas a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja. Ela também prega essa mesma, não prega? Não é verdade? Não estou falando da Igreja Católica, presta atenção. Eu estou dizendo que lá também o padre tem essa mesma Bíblia. Não é a mesma Bíblia? Concorda? Então, o que acontece também? Na igreja evangélica, de todos os segmentos que existe hoje, também não tem a mesma Bíblia. Significa que todos nós, tanto católico como evangélico, nós temos uma crença em Jesus Cristo. Todos. Concorda? Porém, tanto nós, as pessoas católicas, evangélicas, de todos os segmentos evangélicos, seja pentecostal ou não, a pergunta é, quantos conhecem isso aqui? Quantos de fato têm intimidade com essa palavra?
de ler assim, detalhadamente. Olha, você sabe o que disse Moisés em Deuteronômio capítulo 4, versículo 17, 18, 19 e 20? Que era para fazer uma cópia disso aqui, uma cópia. E quando a gente fazia a cópia, tinha que ler quantas vezes? Você já viu lá? Deuteronômio capítulo 4, versículo 17, versículo 18, versículo 19, versículo 20. Quantas vezes? Dá uma olhada em Deuteronômio capítulo 4, versículo 17, 18, 19 e 20. Quantas vezes eu tenho que ler a Bíblia? Dá uma olhada lá. Então, o que está acontecendo? As pessoas dizem que são uma coisa sem saber de fato se são. Por quê? Porque elas não têm como provar. Bom, eu batizei nas águas. Tudo bem, sem problema nenhum. Isso não garante nada. Fala línguas estranhas. Não garante nada. Eu prego. Eu expulso o demônio. Nada disso te garante que de fato você recebeu Jesus dentro de si. Você pode andar com Jesus do lado e nunca receber ele. Você pode comer a ceia, tomar a ceia. Eu vou trazer uma palavra aqui, que você que está ligado comigo, seja ao vivo ou depois desse vídeo, está assistindo esse vídeo, se você refletir e não olhar com ignorância o que eu estou falando, de repente você pode mudar a sua opinião e começar a comer a Bíblia. Ezequiel 3:3. A Bíblia diz que tem que comer, ler, para que não se torne uma pessoa que se esconde atrás de uma religião. Concorda? Não estou aqui para ofender ninguém, né? Não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Eu estou aqui para falar para pessoas que estão em crise de identidade. Por exemplo, você talvez diga assim, eu sou católico. Tudo bem, mas a pergunta é, você come a Bíblia? Não. Então você nem católico é, meu amigo. Porque o católico, mesmo legítimo, ele come a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Eu sou evangélico. Não, você pode ser outra coisa, menos você come a Bíblia? Não. E hoje tem muita vantagem, né? Nós temos a Bíblia em áudio e tal. O segredo nosso é observar isso. Tá certo, pessoal? Então, o que aconteceu com as pessoas? Gilberto Santos está aí com a gente, Ana Maria. Eu estou fazendo uma pergunta aqui, pessoal. Você está em crise de identidade em relação a Deus? Né? Deixa eu falar uma coisa que eu percebi esses dias e passei a observar mais isso. As pessoas falam de Deus no Facebook, nas redes sociais, e eu fico olhando assim, meu Deus do céu, de que Deus eles estão falando? Porque o Deus de Israel, ele exclui pessoas que determinadas práticas fazem. Então, se você de repente estivesse lendo a Bíblia, você perceberia que a prática que você tem, não tem misericórdia para isso. Você tem que correr rápido para se arrepender. Se você observar a Bíblia sobre as práticas, que ele diz que não herdarão o reino do céu, então como é que eu posso dizer que Deus vai ter misericórdia de mim, sendo que eu estou na prática que ele mesmo disse? Deus vai se contradizer? Pode passar os céus e a terra, disse Jesus, mas a minha palavra não passará. Então não é um engano isso? De achar que Deus vai te acolher. Bom, o que eu sugiro para algumas pessoas é que não precisa se esconder. Um rapaz chega para mim e disse, bispo, mas a nossa religião pensa diferente. Não, meu amigo, seja católico ou evangélico, ou toda igreja que confessa que Jesus é o Cristo, tem um exemplar desse. Você não tem que seguir o que os outros pensam, as ideias dos outros. Está todo mundo se enforcando. Eu vou me enforcar também, porque eu estou achando bacana. Ninguém faz isso. Então, eu estou aqui para falar com você sobre isso.
Você se encontrou com Jesus? Aí você vai dizer assim, encontrei, bispo. Você se encontrou com Deus? Você vai dizer, eu encontrei, bispo. Mas ele entrou dentro de você? Havia uma igreja no Apocalipse que ela era tão fechada que o próprio Jesus chegou para bater na porta e ele ainda diz assim, eis que estou à porta e bato. A igreja não deixou Jesus entrar, mas lá estava o nome dele, a palavra, estava tudo, menos ele, não deixou entrar. Talvez você tenha tudo de Jesus, menos ele dentro de si. Como disse Paulo aos Coríntios, a igreja rebelde daquela. Ele diz, vocês têm tudo, menos a mente de Cristo. Vocês têm tudo, falam em línguas estranhas, língua dos anjos. Vocês têm tudo. Paulo escreve à igreja dos Coríntios de uma maneira, explicando, rapaz, mas como é que tem tudo menos Jesus? Paulo escreve ao pessoal de Gálatas, às igrejas da Galácia, e diz, vocês têm tudo menos, de fato, Jesus. E ele explica isso em Gálatas 2:20. Diz, olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aconteceu isso. Eu vou trazer uma palavra aqui, meu irmão, que você vai se surpreender. Olha, não se iluda com essa questão de misericórdia. A misericórdia chegou para você no dia que você foi aceito por Jesus. E a misericórdia acabou no dia que você negou ele. Aquele que me negar, será negado. Aquele que me rejeitar, será rejeitado. Então, a misericórdia chega quando a gente é aceito por ele. Eu digo, eu te aceito, Jesus. Ele pega e nos aceita. Depois disso, você se desvia, se afasta, que na verdade você vira vômito. Apocalipse 3:14 a seguir. Você vira vômito, porque você se torna uma pessoa nem frio e nem quente. Talvez você não esteja pensando o que eu estou falando, talvez está sendo duro, mas não está na hora de parar de estar se enganando, dizendo que está com Deus. Você acha que isso vai dar certo? Primeiro, por que eu estou falando isso? Porque você nunca vai conseguir o quê? Libertação. Você não vai conseguir libertação. Né? Você pode ir à igreja e passar 1 hora no culto e depois fazer a vontade daquele que está dentro de você, não do Espírito Santo. Você pode andar com Jesus, tomar a ceia, falar em línguas estranhas. A igreja de Corinto falava, mas lá tinha coisa tão terrível que o 1 Coríntios capítulo 5 havia tamanha situação naquela igreja, porque não tinha Jesus dentro, só tinha nome de Jesus, só fazia as obras dele, de maneira que o enteado tinha relação com a madrasta. Isso é escândalo não, pessoal, está na palavra, 1 Coríntios 5. Então eu fico triste de ver tantas pessoas boas se enganando. Eu vejo pessoas nas redes sociais crentes desabafando, como se revelasse de fato que está faltando Jesus. Está faltando Jesus, porque se ele estiver dentro de você, a sua mente será dele, as suas atitudes serão dele. Ele disse o quê? Quando alguém te bater numa face, vira o outro lado. Ah, bispo, mas isso... Pois é, mas isso é o que o mestre disse. E de fato acontece, porque acontece. Mas para acontecer, você não basta você se encontrar com ele, andar com ele. Ele tem que entrar para dentro de você, senão você não suporta. E Cristo foi o primeiro pastor do primeiro rebanho da igreja. Sabe quantos membros tinha a igreja? 12. Quem era o pastor? Jesus. E quem eram os membros? Você sabe? Eu vou destacar os mais importantes. Pedro, que negaria ele só 3 vezes. Olha para mim o que eu vou te dizer. Você aguentaria, depois de ter apanhado tanto, e do teu lado aquele
aquela pessoa que te traísse ali, que te negou, se na cara dura, dizer que nunca te conheceu, nunca te viu, olho no olho. O crente, irmão, que tem Jesus dentro do coração, pode estar passando a pior luta da vida. Sabe o que ele tem dentro? Paz. O crente, não é evangélico não, não confunda crente com evangélico. Evangélico é uma religião também, como a Igreja Católica, que usa a Bíblia também. Tá certo? O crente é o que crê e obedece. Crente é Abraão. Abraão foi chamado de crente, porque ele obedece. Tá certo? Então não confunda. Evangélico é uma religião que nasceu. Existem milhares de evangélicos. Existem milhares de católicos. Mas nunca foram, de fato. E aí está o escândalo por aí. Porque é mais fácil você encontrar um pastor desviado de que qualquer... Por que isso acontece? Porque qualquer um pode dizer que é pastor. Chega numa comunidade, eu sou pastor e pronto. Mas não sabe de nada da palavra. Nada, nada, nada. Qualquer um pode dizer que é pastor hoje. Abrir uma igreja, pronto, sou pastor dessa igreja. Porque isso está aberto para fazer isso. Então, como eu identifico isso? Como você se identificar? Então, está havendo uma crise. E o pastor melhor é aquele que realmente não vai mexer com você, que vai concordar com tudo de você, que vai aceitar tudo, não vai te corrigir. Sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que ama a correção prospera. Aquele que ama a correção prospera. Então, pessoal, eu estou passando aqui para dizer isso para você, porque a pior coisa do mundo é o engano. Tem irmãos que basta expulsar um demônio e que um canceroso foi curado através dele, pronto, ele se promove em cima disso e agora ele é o tal. E nem Jesus tem, porque o nome dele é que faz tudo isso. Ele se exalta, toma glória, agora eu sou o tal. Ele já não obedece mais ninguém. Olha para mim, eu vou dizer para você bem no olho. Você conhece as escrituras? Tem intimidade com Deus? Você sabe o que é ter intimidade? Um dia desse me disseram assim, bispo, eu tenho intimidade com Deus. Eu digo, como é que é intimidade com Deus? O cara disse assim, eu oro bastante. Eu digo, orar é intimidade com Deus? Eu não sei disso, irmão. Eu vou te falar o que é intimidade. Intimidade é quando você conhece as escrituras, você examina, medita nela. Isso é intimidade. Você ter apego às escrituras. Vai em Deuteronômio 4, 17, 18, 19 e 20. E Deus falou através de Moisés como é que o rei deveria ter intimidade com ele. Se não era lendo a Bíblia todo dia. Dá uma olhadinha lá. Intimidade é quando você olha para as escrituras e sabe manejar, andar dentro dela. Aí você passa a ter intimidade, porque isso faz você parar do pecado, parar de fazer besteira. E isso faz com que Jesus entre para você. Sabe o que ele fez com Ezequiel? Ele diz, pega esse livro, come. E ele diz que começou a comer o livro, comer. E quando desceu no seu ventre era doce como mel. Significa que estava dentro dele. Jesus disse assim, no mundo tereis aflição, mas dentro de você é paz. Eu posso estar na pior luta do mundo, mas eu durmo em paz. Sabe por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que as escrituras se cumprem. Tem gente que não para de orar e nunca resolveu nada. Eu não estou dizendo que tem que parar de orar. Eu estou dizendo que isso não é intimidade. Quantas pessoas você vê que ora a morrer aí e não resolve nada? Porque intimidade, meu amigo, é obediência. Sucesso, o segredo é obedecer a palavra. Agora a pergunta é, como é que você vai obedecer a palavra? Meu amigo, minha amiga, presta atenção. Me diga se você obedece a palavra de Deus. Mas é difícil. Difícil por quê? Você nunca leu?
você acha difícil uma coisa que você não conhece? Seja sincero. É isso que é um engano, meu amigo, minha amiga. É você falar de uma coisa que você não conhece. Dizer que é difícil, que é não sei o quê. Você já leu o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus? Que ela não está no céu para não diga ela está longe. Ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. E não é difícil para que não possa obedecer. Sabe o que Deus diz na sua palavra em 1 Coríntios 10, 12, 13? Que não há nenhuma tentação que não seja humana. E em todas elas Deus dá o escape. Qual é o escape? Jesus. Toda vez que você está na prova, Ele está dentro de você, Ele dando inteligência. Ele é o candelabro. Ele é os 7 dons do Espírito. Não é fruto não. Dons. Conselho, conhecimento, sabedoria, inteligência. E vai. Pesquisa sobre isso. Então veja o que eu vou dizer para você, meu amado. Você pode ser um pastor, um irmão. Às vezes você é um desviado. Às vezes você é católico. Eu sou católico, bispo. Eu tenho minha religião. Mas sua religião católica tem a Bíblia? Tem. Então coma a Bíblia. Você não é obrigado a sair da igreja católica para a evangélica, não. Coma a Bíblia. E depois você decide. Porque você, conhecendo a verdade te liberta. Por que nós pregamos isso e não falamos, não fazemos? Como é que a pessoa quer libertação sem conhecimento, meu amigo? Seja sincero. Como pode você se libertar se você não lê? Você tem que ler. Será se você não está você está se escondendo atrás de uma religião, seja do segmento evangélico, seja dos segmentos católicos, seja qual for, você está se enganando. Concorda? Olha, ler e reler de novo. Tira todas as dúvidas. Não é um bispo, um apóstolo, um padre, não é ninguém que vai dizer para você. É isso aqui, meu amigo. Coma, triture e descubra a verdade. Porque isso aqui que vai te levar para o céu ou para o inferno. E aí você fica se escondendo. Daqui umas horas você não sabe mais se está no mundo ou na igreja. Você só sabe uma coisa, você fala em Deus. Daqui umas horas você assiste 1 hora no culto e o resto do tempo no mundo. Daqui umas horas você está na missa e assiste o sermão do padre, já pensando no que vai aprontar lá fora. Eu não sou contra igreja nenhuma, porque todas delas nascem com propósito. O cara joga pedra na igreja católica e está pior do que a católica. Porque fala que ela tem as imagens e o cara tem os ídolos. Né? A religião dele é a única certa e despreza os demais. Eu quero que você tenha Jesus dentro de você. Não é andar com Jesus. Não é estar do lado dele. Eu vou trazer uma palavra aqui antes da oração. E eu quero até dizer para onde é que está. Capítulo 12. Capítulo 12 de João. Você já pode até... Aliás, capítulo 13 de João. 13. Abra sua Bíblia aí se você quiser. Eu vou trazer essa palavra, você vai ficar... Vai saltar o seu coração. Sabe por quê? Vou te falar. Às vezes você é um pastor que está passando necessidade e fome. Você sabe o que o diabo está dizendo? É prova. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estou na obra há muito tempo. Nunca passei necessidade. Sabe por quê? Porque não pode se cumprir as escrituras, ao contrário, para mim, se eu obedecer ela. Nunca. Nem eu, nem minha família, nunca. Eu passei dificuldade quando não conhecia. Eu passei dificuldade quando eu estava no mundo lá, sem entendimento, dizendo que era católico sem ser católico. Né? Porque quando a gente está lá, a gente diz que é católico. Nem pisar na igreja vai.
Então, meu amigo, seja você católico, evangélico, leia a Bíblia. Quer aprender? Começa ali em Mateus e termina em Apocalipse, começa em Gênesis, termina em Malaquias. E leia 1, 2, 3. Sabe quantas vezes você deve ler? Deuteronômio 4, 17, 18, 19 e 20. Você lá vai descobrir quantas vezes tu tem que ler. É pro resto da vida. É o único jeito de escapar. Então, Apocalipse 3,14 fala da pessoa que é vomitada. Talvez eu esteja falando com pessoas desviadas. Não existe desviada. Eu vou te falar o que existe. Existe árvore cortada pelo machado, jogada no fogo. Existe vômito. Você nem é quente e nem é frio, é morno. Apocalipse 3,14. Por isso ele diz, eu te vomitei. Você sabe o que vômito fede? Olha, o vômito fede. O vômito tem que ser lavado imediatamente do ambiente, senão contamina. Você sabe por que você não vem para a igreja? Porque você é vômito. Então para de se enganar. Para de achar que Deus vai ter misericórdia de ti. Primeira pessoa que deve ter misericórdia de ti é você mesmo. Deus só vai agir quando você decidir. Por ele, você não vai ver isso. Deus já fez isso na cruz. Ele não pode fazer de novo, ele tem que deixar uma palavra poderosa que tem na Bíblia chamada livre-árbitro. Você tem direito de escolher. Hoje eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe. Você escolheu o quê? Ser vômito. Você escolheu ser vômito. E aí o que acontece com as pessoas que escolhem mal? Elas começam a achar defeito. Aí é Mateus 6,22, a partir do 20. Você começa a ter olhos mal para tudo que é de Deus. Mas você está orando em casa? Você está lendo a Bíblia em casa? Duvido. Você está na balada, você está na bagaceira. Concorda? Mas quando se fala das coisas de Deus, aí você já está pronto e armado. Como que os outros têm direito tem que acertar e não você. Salvação individual. Não jogue sua vida fora, meu amigo, minha amiga. Não despreze a sua família, seus filhos. A maldição, meu amigo, ela segue. Olha para mim. A maldição segue. Você que é pai, que é mãe, como é que seu filho deve chamar você? Diga para mim, aquela vadia, hein? Aquela prostituta, aquele bêbado, aquele drogado, aquele ladrão. Como é que você gostaria de ser chamado pelos filhos? Ou até mesmo seu neto, sua neta. Não, seja sincero. Isso os outros não vão poder fazer. Sabe quando é que Deus muda uma pessoa? A partir do querer da pessoa. Porque Deus não pode pegar ninguém, porque o diabo, ele está pronto para acusar Deus se ele se intervir. O que ele tinha que fazer era conquistar a salvação na cruz do Calvário, e ele fez bem feito. Agora, se Deus levantar a mão para você sem você pedir, quantas vezes você vai ver na Bíblia, clama a mim, eu te respondo. Venha a mim todos que estão cansados e oprimidos. Você vai ver que todos têm que ir a Jesus por livre e espontânea vontade. Irmão, olha, para de se enganar. Para de achar que você é um coitadinho, a coitadinha que foi desprezada pelo pastor. Não, você não foi desprezado pelo pastor, pela igreja. Você foi vomitado porque você não tinha frutos. Sem frutos, você é cortado e jogado no fogo. O machado já está ao pé da raiz. Olha, eu estou sendo sincero com você. Eu vou trazer uma palavra aqui para você que está comigo aí, que você vai se surpreender. Não basta andar com Jesus.
Olha, não basta andar com Jesus, não basta tomar ceia, ser batizado no Espírito Santo, nas águas. Não, isso não basta, não é o suficiente, meu amigo. Eu vejo tanto de pregadores que não lê Bíblia, mas quando pega o microfone, eles pregam violentamente. Eu fico imaginando, esses caras vão se perder no futuro. Mas logo eles estão perdidos, porque eles não sabem o que tem na Bíblia por inteiro. Eles não têm intimidade com Deus na palavra. Eles podem orar muito e jejuar muito, mas isso não lhe sustenta. O diabo nunca vai chegar e dizer assim: ei, eu sou o diabo, eu vim aqui te pegar. Ele vai usar as artimanhas que ele sempre usou. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 14, diz que ele se transforma em anjo de luz. Meu amigo, olha para mim, na Espanha tem Jesus para tudo quanto é gosto, tem tudo, de todo tipo de Jesus que você precisar lá. Está entendendo? As pessoas entraram num colapso, numa perturbação de identidade, numa confusão de quem é quem, porque se confundiram no milagre. O milagre é feito pela fé. Se você acreditar na água, no sal, na farinha, no açúcar, no pão, seja o que for, então a tua fé. Jesus curou poucas pessoas, a maioria foi dizendo assim: a tua fé, a tua fé, a tua fé. Não foi? Então é o poder da fé. Você está em crise de identidade? Analise. Você não pode ter família abençoada. Vamos entender aqui. A Bíblia diz assim: os filhos são herança do Senhor. Concorda? Então por que os seus filhos não correspondem a isso? Por quê? Porque você vem em crise de identidade. Uma árvore é que sustenta as folhas, os galhos e os frutos. A seiva passa pelo tronco. Se a tua descendência não está de fato plantado, claro que as árvores podem cair. Aliás, os frutos. Se as raízes das árvores não estiver na água, na fonte da água, então ela vai secar e morrer, e os frutos também. Se tu está mal, teus filhos estão mal, mas se você tiver Jesus dentro, aí a coisa vai mudar. Amém, gente? Olha, eu sei que é difícil ouvir isso, mas você devia pensar, você católico, evangélico, você realmente é de Deus? Não responda para mim. Confirme isso nas Escrituras. Procure Gálatas 5, Romanos 8, enfim, tem N passagens. Você é um pastor de Deus? Procure, Ezequiel fala disso, Jeremias fala disso. Você é de fato um pastor de Deus? Então, verifique que você é de verdade, porque senão vai acarretar sofrimento sobre sofrimento, e você fica dizendo: é Deus me provando, está amarrado, porque não existe isso, meu amigo. Deus nunca me provou em todo esse tempo, nunca vi. Eu sei, você sabe quem se colocou em prova muitas vezes? Foi a falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Não é Deus que faz isso. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Você nunca pode parar de conhecer a verdade. Aí você fica seguindo uma religião. Você sabe se isso está na Escritura? Já examinou ela de Gênesis e Apocalipse? Já detalhou, já cavou esse tesouro e escolheu isso? É muito difícil a gente ouvir isso. Mas eu estou sendo aqui uma pessoa sincera com você. Eu quero que você
Entre em oração comigo agora. Nós vamos entrar em oração agora, certo? Para que Deus venha abrir seus olhos. Mas o segredo é ler a Bíblia. Se não sabe ler, bota em áudio, baixa, compre, arrume e bote o áudio para você ouvir todos os dias. A não ser ler, bis. Compra um telefone de uma maneira, bota uma Bíblia no telefone e ouça a Bíblia de Gênesis e Apocalipse todo dia. E você vai descobrir a verdade. E de repente você está num lugar onde está todo torto. Aí eu vou dizer para você, todo lugar está torto. Vem para Getsêmani, está torto também. Todo mundo está torto. Mas o segredo não é consertar o ambiente, o segredo é você ser salvo. Então ande na fé, se estiver aqui, seja na fé, seja com Deus. Prepare seu coração para essa oração. Vê, consulte se você está em crise. E se eu estou em adultério, estou em isso e aquilo, eu estou de um jeito que eu não consigo voltar para... Você virou vômito. Depois da oração eu vou dar a palavra para você. Senhor, meu Deus, eu estou orando por pessoas que estão em crise de identidade, estão confusas. Não sabem se estão certos ou se estão errados. Meu Deus, que o Senhor dê um espírito de inteligência para que elas possam ler a Bíblia, para que elas possam examinar as Escrituras. Meu Deus, que elas vão buscar o conhecimento, não para consertar os outros, mas para consertar a si próprio, para buscar a libertação de muitas coisas que não conseguem. Meu Deus, posso estar orando com pessoas que estão afastadas. Oh, meu Deus, quantas pessoas gostariam, meu Deus, de ter família abençoada, de ter filhos abençoados, mas eles não sabem que estão indo pelo caminho ao contrário. O desejo do coração não vai fazer com que eles recebam, mas a obediência da sua palavra. Por isso, ó Espírito Santo, toca no coração de todos que estão ouvindo esse vídeo, que sejam tocados, que sejam abençoados, e os membros de nossa igreja, que eles saibam que eles são pessoas livres, desde que tenha Jesus no seu coração, dentro deles, para não tornar uma pessoa religiosa, dizendo que tem Jesus, até mesmo falando em línguas, até mesmo expulsando demônio, curando enfermo, mas que eles sejam de verdade o servo do Senhor, para que não seja expulso, para que o diabo não tome posse dessas vidas. Meu Deus, eu creio que eu quero me expressar com essas pessoas, para que o Senhor venha abençoar. Toca neste homem, toca nesta mulher, toca, meu Pai, faça ela ler a Bíblia todo dia. Se não sabe ler, que ela possa, meu Deus, botar uma de áudio, mas que tenha esse cuidado de verificar se ela está de fato no reino do céu, se de fato está com Deus, porque, meu Deus, muitas pessoas estão andando perdidas, andando após os seus corações, e não após a palavra, com a palavra de Deus, andando, meu Deus, até com o Senhor, congregando, pregando, fazendo coisas grandes, mas sem Deus. Por isso, meu Deus, eu creio que o Senhor me usa como instrumento para alertá-los. Leia as Escrituras, meu irmão, minha irmã. Amém? Diga graças a Deus. A palavra que eu vou dar para você é no capítulo 13, versículo 26. Diz assim: e Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás e disse, pois Jesus, o que faz? Faça depressa. Judas Iscariote andava com Jesus, expulsava demônio, curava enfermos. Porém, ele não tinha Jesus dentro.
Ele andava colado, dormia no mesmo lugar, sentava na mesma mesa, mas não tinha Jesus. Sabe quantas pessoas vivem como Judas Iscariote? Milhares, evangélicos, católicos, todo tipo de religião que confessa que Jesus é Senhor, mas nunca deixou ele entrar para dentro. E opera milagre, tem gente operando milagre em nome de Jesus, tem gente fazendo coisas grandes em nome dele, mas sem Deus, depressivo, cheio de remédios escondidos, cheio de problemas, de doenças, e não é só por isso, mesmo com saúde, mas sem paz, sem amor, sem coração, desconfiado e desconfiando de tudo e de todos, porque lhe falta Jesus. Quando Jesus estava na primeira igreja que ele recrutou, tinha um traidor, tinha o que negava, tinha um incrédulo, tinha um que queria se exaltar, tinha todo tipo de discípulo lá, mas Jesus, ele tinha uma coisa dentro da sua vida: Deus. E nós, meu amigo, minha amiga, temos aos nossos lados muita gente falsa, muita gente que não presta, mas eu não me incomodo com isso, sabe por quê? Porque dentro de mim tem Jesus. Olha, não me incomodo com quem fala, com quem isso e aquilo, não, nada me atribulo. Por isso que eu estou aqui, de livre e espontânea vontade. Sabe por que eu estou aqui? Porque eu amo a minha alma, eu amo estar com Jesus, faço isso, não é por você, é porque Ele está dentro de mim, é por o meu amor ao Senhor, por isso que eu faço isso, tá certo? Porque eu amo Ele demais, aprendi a amar Jesus pela forma dele ser, eu não quero andar só com Ele como Judas Iscariote, eu quero que Ele ande, que ele permaneça na minha vida, dentro, que a minha mente seja dele, que as minhas palavras sejam dele, que meus olhos sejam dele, de olhar no meio da igreja e ver aquele que não tem jeito, e eu sempre dizer, tem jeito, de ver o drogado, o viciado, o bêbado, o endividado, o desempregado, o que não tem jeito, o que todos despreza, e eu dizer, tem jeito. Não pela vontade humana, mas por causa de Jesus que está dentro de mim. Amém? Tenha Jesus no coração, dentro. O mundo pode estar pegando fogo, mas dentro de você é uma paz tremenda, é uma alegria, é uma vontade de viver e fazer mais, amar. Amar é o segredo. Jesus nos ensinou isso. Eu estou com depressão, eu sou um pastor que estou com depressão. Só tem um jeito de sair, se você chamar Jesus para dentro. E não ter orgulho de procurar outro pastor, outro líder de outra igreja para buscar libertação. Os líderes estão morrendo por causa disso. Porque eles têm vergonha de buscar outro, orgulho. Se eu estiver precisando, eu tenho homens de Deus que no dia, se eu precisar, eu vou lá atrás deles. Eu conheço homens de Deus que se um dia eu precisar, eu vou buscar ele lá. Eu digo, rapaz, ore por mim. Me ajuda a sair fora desse poço. Aí tem uns caras que são sem Jesus, estão aprisionados, cheios de depressão e morrendo no orgulho. Orgulhoso nunca se converte. E o soberbo Deus despreza. Amém? Eu sei que foi fácil não, essa jornada nossa aqui. Mas se você ouvir de novo, ouça essa palavra uma vez, duas vezes. Não preste atenção na minha fala, não. Preste atenção na instrução. Pegue isso aqui para a sua vida.
E eu tenho certeza que eu vou melhorar mais, ser mais claro, no nome de Jesus. Sejam abençoados, no nome de Jesus.